É isso aí. Eu acho que sempre é legal a gente seguir aí Ficou ótimo, obrigado. Seguir um protocolo de início. Às vezes tem alguém que não me conhece. Gostaria de me apresentar e gostaria de apresentar como é que eu conheci essa família Muquengue. Eu sei que não é uma live em que eu tenho que ficar falando da família Muquengue só em si, mas eu não consigo. Também tenho uma outra péssima mania de valorizar as pessoas que me oportunizam, então não tem como não falar. Para falar da família Muquengue, não tem como não falar do mestre Marcial. Então, meu nome é Ricardo Surraedade, eu sou mestre de capoeira. A minha primeira faculdade foi a capoeira, é a capoeira, continuo meus estudos, mas eu gostaria de contribuir aqui com uma outra formação que eu tenho, salve mestre, com uma outra formação que é a Faculdade de Educação Física, cursos, pós-graduação, mestrando. Hoje eu leciono aula na faculdade, através da disciplina de Fisiologia do Exercício. E eu gostaria de dizer que eu estou super feliz porque eu conheci essa pessoa que está aí, que vocês conhecem, o mestre Marcial da sua família. Mas eu conheci em específico o mestre Marcial primeiro, foi lá em, acho que se eu não me engano, foi quando fundou a Liga Santanderense de Capoeira. Gustavo Dias Assunção, olha que legal, se eu não me engano, é o Gustavo, é um atleta do Marcial que mora lá no Rio Grande do Sul, que eu competi com ele no Campeonato Internacional. Um abraço, Gugu. Tô devendo, olha só, tô devendo ficar um final de semana na casa do Gugu, eu sou mal afogado, né? Então, conheci o mestre Marcial nesse evento, acho que era a Liga da Fundação, ou de Santo André ou de São Bernardo. Me desculpe, gente, eu tô falando num ano que eu não lembro que eu tinha 17 anos, eu conheci o mestre Marcial. Eu sou filho do mestre Surrai, irmão de capoeira do mestre Canário, que está aí presente, eu vi o nome dele, salve mestre Canário. E o mestre Surrai é formado do grupo Nova Luanda, que é formado do mestre Valdenor, então acho que é tudo uma mesma família aqui, né? Abraço, mestre, obrigado, mestre Gustavo, desculpa, obrigado, abraço, vou comparecer sim. Então eu conheci o mestre Marcial nesse evento e meu pai ele sempre gostou de no final das aulas da capoeira, de contar a história dos amigos dele, do grupo Nova Luanda, e com certeza ele conhecia o mestre. Abraço de Léa, desculpa a gente interromper, eu não tenho como não cumprimentar quem eu vejo. Então eu conheci o mestre Marcial e antes de conhecer o mestre Marcial, meu pai falava do mestre Marcial, né? Então eu cresci escutando de algumas pessoas que trabalhavam a capoeira quanto desporto, quanto cultura, mas em específico a capoeira de esporte, no caso do mestre Marcial. E quando eu conheci ele, o mestre Valdenor, um abraço. Quando eu conheci ele, ele estava na roda, houve uma roda na fundação da Liga, e ele entrou na roda e meu pai falou, olha lá, o mestre Marcial, campeão brasileiro, viu? Presta atenção. Então a gente sempre foi voltar dessa questão de valorizar as pessoas que tiveram seus méritos. E o mestre Marcial, eu conheci ele, eu falei, caramba, que cara gigante, olha o tamanho dele. E é um cara humilde. Eu lembro que teve um jogo de Angola que ele fez com o mestre Moraes, e o mestre Moraes deu uma pegada nele lá na meia lua, entrou lá debaixo, na boca dele, aquele que eu olhei assim, eu falei, caramba, o mestre grandão vai partir para cima do mestre Moraes. Não, o mestre Marcial levou na boa, cumprimentou, saiu. E ficou na minha memória que terminou o evento, ficou o tênis do mestre Marcial lá no meio, lá no canto da roda, e acho que ele esqueceu. Eu vi o número daquele tênis, acho que era 46, eu falei, só pode ser daquele mestre gigante. Por que eu tô contando isso? Porque a gente cresce no meio e essas coisas ficam na cabeça da criança, no meu caso, de adolescente fase de adolescente para adulto, e ficou essa família, né? Aí o mestre Marcial, a partir desse momento, começou a participar dos encontros aqui na Baixada, através também do Grupo Rosa Negra, do meu pai, do mestre Surrai, e aí ficou, tá até agora, tá aí hoje eu falando com vocês, e eu devo isso aí ao mestre Marcial, essa oportunidade, ao grupo Amuquengue, ao trabalho que é feito perante a Federação Paulista de Capoeira. Está o presidente aí, o mestre Valdenor. Que isso, mestre? Gratidão a você, Marcial. Está aí o mestre Valdenor, então o mestre Marcial sempre honrou, sempre foi diretor, desde que eu me conheço. Então eu não tinha como não passar nessa live de hoje, que a gente vai falar sobre algo específico da capoeira. Eu não tinha como não falar do mestre Marcial, apresentando aonde eu conheci ele. Depois ele veio aqui para baixo também, curtiu a praia, pouco sabe, ele é um surfista. E aí a gente
brinca com isso, dele vir aqui para a Baixada, a gente brincar de surfar e fica esse clima. E eu tô super feliz em estar aqui com vocês, tá bom? Eu gostaria de começar a live de uma forma que eu gosto de atuar também, eu adoro a musicalidade. Eu fiz música para todas as pessoas que eu amo de paixão. E o Mestre Marcial, eu gosto muito desse cara. E eu gostaria de começar essa live com uma música. Eu vou falar de algo que não tem musicalidade. Então eu gostaria de trazer o clima da capoeira, né? E eu não vou fazer com berimbau, eu vou fazer com violão. Tudo bem? Então eu vou cantar uma música que eu fiz pro Mestre Marcial. E vocês conhecem que vocês fizeram uma semana de evento aí com as músicas do grupo da Muquengue. Beleza? E aí, ó, vou fazer com o violão aqui. E aí a gente já começa. E de repente eu finalizo também com o hino da federação. Tudo bem? Antes de começar, Mestre Marcial, quanto tempo eu tenho de live aqui com vocês? Manda aí. Mestre Ricardo Haddad, atleta, compositor, técnico, orgulho de nossa equipe. Pô, padrinho, eu que agradeço. Obrigado, Mestre Valdenor. Beijão. Amo muito o senhor. Amo muito essa família. Mestre Marcial, na terra dos calçados feminino. Depois fala aí quanto tempo eu tenho. No balanço do jogo, no jogo do gingado, no balanço manhoso, dito malandreado. Vocês, no balanço do jogo, no jogo do gingado, no balanço manhoso, dito malandreado. Salve mestre Serginho, lá na terra dos calçados feminino, que nasceu capoeira o menino. Sua mãe Dona Maria assim falou: vá meu filho, vai mostrar o seu valor. E zum zum zum, capoeira bonita de Jaú. E zum zum, capoeira bonita Muquengue. E zum zum zum, capoeira bonita de Jaú. E zum zum, capoeira bonita Muquengue. A Muquengue, a Muquengue, a Muquengue, capoeira bonita de se ver. A Muquengue, a Muquengue, a Muquengue, capoeira bonita de se ver. É isso aí, eu acho que eu tenho 1 hora no máximo, então fiz a música aí, só um pedacinho dela, homenagear o mestre Marcial. Tem música para vários mestres que eu gosto, hein? Bom, é o seguinte, quando o mestre Marcial teve essa ideia, eu falei, mestre Marcial, acho que a gente poderia falar de algumas coisas voltadas à questão esportiva na capoeira. Mestre Serginho, salve! Mestre Serginho, de Ubatuba, adoro aquela cidade, um abraço. Gosto muito de você também, mestre. Saúde. E aí eu falei, a gente podia trazer alguns conceitos do que a gente estudou fora da capoeira, né? Como eu apresentei para vocês, eu falei que eu sou... Vou sentar aqui, ó, tô em casa, ó. Eu falei que eu era formado em educação física, eu acho que a gente pode contribuir. Não que para você poder fazer um bom trabalho de capoeira, se você não for formado em outra área, você não consegue fazer. Pelo contrário, antes da educação física havia capoeira. E inclusive, a gente fala e a gente entende que a capoeira evoluiu sim, evoluiu bastante. Mas lá na década de 50, para não falar datas erradas, obrigado, mestre Marcial, para não falar números errados, o mestre Bimba já tinha sido consagrado através do seu trabalho como professor, a sua prática, a sua modalidade, o seu curso de capoeira. Ele foi consagrado como professor de educação física para um ministro Capanema. Eu não lembro se ele era ministro da educação ou se ele era do esporte. E nem lembro se era da cultura, tá bom? Então, como eu não vim preparado para falar sobre isso, só que eu lembrei agora, eu não podia deixar de registrar e vocês sabem muito bem disso. Nós falamos tanto que a capoeira foi evoluída, que a capoeira evoluiu, ela evoluiu sim. Mas o mestre Bimba, que é um cara que não tinha estudos, né, no sentido fora da capoeira, foi consagrado professor de educação física. E eu, hoje, sou formado em educação física, mas eu ainda tive que fazer 4 anos de faculdade e mestre Bimba não. Então é para a gente pensar, será que se ele estivesse vivo, com saúde, lógico, com idade, será que ele não teria evoluído mais essa capoeira? O que nós estamos fazendo para contribuir com a capoeira? Por que eu estou falando isso?
Então é legal quando você tem a oportunidade de obter um conhecimento e transferir para a sua modalidade aquele conhecimento que você está adquirindo fora. Ora através da musicalidade, ora através de pintura, ora através de acrobacia, seja o que for. Sem também mudar a questão original da capoeira. Contribuir a uma coisa, trocar a outra, e eu não vou entrar em detalhes quanto a isso. Eu, como formado, eu falei assim, caramba, eu acho que dá para trazer alguns conceitos, tudo bem? Então, o objetivo dessa live, Mestre Geninho, um abraço, Mestre Geninho, Everaldo, um abraço. O objetivo dessa live é cutucar mesmo as pessoas que podem estudar, porque não são todos que podem estudar. Salve, Mestre Zoinho, um abraço, aqui pertinho de mim. O objetivo dessa live é cutucar mesmo e falar, e aí, você está contribuindo o quê? Você que está estudando fora. Vai, eu vou estudar história, eu vou fazer história. O que eu posso contribuir com a capoeira quanto a esse estudo? Eu vou estudar geografia, o que eu posso contribuir? E é importante, se você está fora, você tentar na sua formação, você fazer a sua pesquisa de campo, o seu TCC e tentar trazer para a capoeira. Às vezes você não consegue fazer com a temática o nome da capoeira, mas você consegue contribuir depois. Tudo bem? E eu lembro que quando houve a minha formação, na formação da faculdade, eu fiz algo voltado à capoeira e educação, eu fiz uma pesquisa de campo para saber se os professores na escola estavam preparados para trabalharem a questão da Lei 10.639. Lembrei da lei agora, não lembro da outra de cabeça, não ia falar sobre isso, mas eu quero dizer que eu queria pesquisar se a capoeira entrasse na escola, se o professor estava preparado, e cheguei à conclusão na época que o professor que dá aula para as crianças não estava preparado, então haveria de ter que ter uma preparação para esse profissional. Na minha pós-graduação, eu fiz uma competição, fiz uma avaliação dentro de uma competição. E foi lá com o mestre Pelé, na qual eu mando um abraço, não sei se ele está aí, do grupo Beni Brás, e a gente fez uma competição, então a gente avaliou os atletas que estavam competindo. Eu queria avaliar quais são os golpes que são mais utilizados durante a competição, se é golpe de contato, se é golpe desequilibrante, né? No final da história, acabou empatando, não lembro números que foram somados, mas empatou a utilização dos golpes de contato e desequilibrante. E aí chegamos à conclusão de que, é lógico, né, era um campeonato com grupos de pessoas que já tinham competido e da mesma família, então o nível de treinamento é o mesmo e iria entrar no empate. A pergunta é, se fosse com grupos que não se conhecessem, grupos de longe, será que ia dar esse mesmo resultado? Está aí a possibilidade de fazer uma nova pesquisa. Então é legal. Antes de mim, o mestre Marcial já havia feito aí, através da competição, uma pesquisa de campo. Mestre Ricardo, sem palavras, axé, irmão. Obrigado. Pelourinho, aqui está com saudade. Vou aí, Alex. Mestre Zoinho. Então o mestre Marcel também fez uma pesquisa de campo, fazendo avaliação do resultado através após competição, sobre o lactato. Então, assim, é muito importante que você que pode estudar, você que pode palestrar, você que pode pegar um microfone na mão, honrar aí essa modalidade e falar sempre dela. Tudo bem? E o que eu queria falar em específico? Eu não queria entrar em detalhes, eu tenho aqui um número de 13 pessoas e eu acho que não preciso de falar especificamente, trazer nomes muito formal. Eu queria que fosse algo mais informal e mais de camaradagem, e mais ainda com a responsabilidade ao falar. Não aparece o rosto? Não está aparecendo o rosto? Ó, porque eu tô me vendo aqui, fiquei com medo agora aqui, hein? Vai falando aí. Centralizar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de ficar movimentando, eu vou deixar aqui, ó, acho que fica mais fácil, ó. E aí eu queria, obrigado, mestre Marcial, sempre bom, hein, falar. E eu queria, assim, destacar algumas situações que podem acontecer durante não só a competição, mas na roda de capoeira. Existe o nosso corpo, todos nós temos o corpo humano, basicamente somos iguais, dos braços, pernas, joelho, o cotovelo flexiona, o joelho também, a coluna ela faz um movimento de flexão, de rotação, de inclinação, mas assim, por que será que eu tenho lesão na capoeira? Por que será que que hoje com 43 anos de idade, por que será que eu tenho 3 hernias de disco? Por que será que eu tenho um problema no meu joelho? Se eu sempre fiz a capoeira e não foi fazendo outros esportes porque eu sofro que eu me machuquei, por que será que hoje do nada apareceu algumas sequelas? O que foi feito no passado que pôde corroborar, que pôde contribuir com isso?
Veja bem, eu não estou dizendo que é exatamente a capoeira, mas de repente a minha experiência pode ser transferida para vocês, ok? Então seria interessante a gente analisar algumas situações. Por exemplo, e falando de outras modalidades também, o futebol. Por que será que o jogador de futebol, quando ele está em campo jogando bola, quando ele tem uma contusão, quando ele tem uma dor na perna, na maioria das vezes ele sai mancando, colocando a mão na parte posterior, aqui ó, posterior, aqui atrás, aqui ó. Ele sai mancando assim ó, colocando a mão na parte posterior. Eu não estou falando de sequelas de trauma, mas naturalmente. Por que será que ele põe a mão na parte posterior e quase você nunca vê colocando a mão no joelho, porque estava correndo e machucou o joelho, a parte anterior, a parte da frente? E aí estudos vão trazendo essa resposta. Descobriu-se no passado, hoje já não é tão assim, mas descobriu-se muito no passado que o jogador de futebol ele treinava pensando só em ter força de chutar. Então, quando você está chutando, você está estendendo o joelho, está esticando, estendendo o joelho. E você precisa de ter outros músculos que equilibrem essa força que você está fazendo, no caso, os músculos da parte posterior. Então, o jogador de futebol, ele tinha uma força X, né? Uma força 2x, vou falar assim, 2x de chute. Mas ele tinha da parte anterior. Aí da parte posterior ele tinha uma força de 1x. Então, ou seja, havia um desequilíbrio muscular, ele rompia a musculatura, havia alguma sequela. E descobriu-se que há necessidade de treinar a parte posterior, por mais que ele não use durante o chute. Porque se você chuta, você estende o joelho. Se você não tiver um músculo para poder segurar, você vai quebrar o seu joelho. Então, só que esse músculo também tem que estar forte. Então, descobriu-se que o jogador de futebol tem que treinar bastante a parte posterior. E isso eu trouxe para a capoeira, né? Eu trouxe para a questão da capoeira. Nas experiências que a gente tem de vida, nos treinos que a gente faz, eu que treinei capoeira com meu pai, com meu mestre, e acho que muitos aí treinaram antes da década de 80, e não tinha muita ciência, assim como não tem muita ciência ainda hoje, é pouco, não é o suficiente. Então um pouco que tinha de ciência, pegava-se de outras modalidades e tentava transpor para a capoeira. Então o que acontece? Eu percebo que ainda acontece muito isso, metodologias de treinamento, né? No caso da capoeira em específico, aonde você dá mais prioridade a um lado do corpo e para o outro não. Pô, Ricardo, o que você está querendo dizer? Por exemplo, se você for analisar os golpes de capoeiras que existem, nós temos bastante movimentos que fazem a abertura da perna, que dentro da questão fisiológica seria um movimento de abdução. Então você vai lá, faz queixada, você faz a armada, você roda o corpo, faz a armada, faz a meia-lua, faz um monte de movimento para fora, né, de abdução. E para adução, poucos recursos. Me vem na cabeça agora meia-lua de frente. Então você vai lá e faz a meia-lua de frente. E a meia-lua de frente, dentro da dinâmica da roda da capoeira, ela é utilizada muito pouco para não haver cruzamento, né? Então a gente treina bastante movimentos para fora e durante a roda da capoeira a gente continua a fazer bastante movimentos para fora, abdução. E uma vez ou outra a gente faz uma adução. Isso é óbvio que o nosso corpo da parte que trabalha os músculos desse movimento, glúteo menor, glúteo maior, tensor da face lata, enfim, eu não quero entrar em detalhe. Esses músculos acabam ficando bastante fortalecidos. E os músculos anteriores, que os abdutores magno, na parte anterior, ele não tem a mesma força. É óbvio que isso cria um desequilíbrio muscular. Obrigado, mestre Valdenor. Ele pode haver uma criação de desequilíbrio muscular. Imagina, eu tenho 43 anos de idade, filho de mestre de capoeira. Então, desde que eu me conheço como gente, sempre treinei fazendo muito mais movimento para fora. Meu pai treinava assim. E hoje eu vejo muitas pessoas ainda fazendo assim. Então, os músculos adutores que se fazem para dentro tem que ser treinado com a mesma quantidade. Eu não quero trazer terminologia muito específica, mas se você fizer X para fora, você tem que fazer o mesmo X para dentro. Uma outra coisa que a gente faz, por exemplo, tá? A gente faz, sempre treinou, né? Vamos fazer 10 movimentos para cada golpe, beleza? Então vou falar só dos movimentos circulares e semicirculares, não vou falar dos frontais. Benção, martelo, não vou falar.
Vamos fazer 10 queixada de frente, 10 queixada lateral, 10 armada, ó, 10 queixada de frente, um movimento para fora, 10 queixada lateral, outro movimento para fora, 10 armada, outro movimento para fora, 10 meia lua, que embora trabalhe a parte posterior também acaba sendo para fora, não faz para dentro. 10 rabo de arraia, beleza. Aí em algum momento, ou seja, eu já treinei 50 vezes a musculatura de fora. Em algum momento falar, mas também vamos fazer a meia lua de frente, 10 meia lua de frente. Então você treinou 50 movimentos de abdução e 10 movimentos de adução. Isso passa um mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos. É lógico que futuramente isso pode trazer sequelas. Então a minha ideia aqui nessa live é corroborar, fazer você que é mestre de capoeira, você que é aluno, você que trabalha com criança, com adulto, independente de serem atletas ou não, dentro da quadra de capoeira, sou atleta da capoeira em si, repensar essa matemática aí. Mas eu não sou da educação física, eu não tenho que me preocupar. Não, tem que se preocupar sim, é muito importante. Porque o que eu estou falando, não precisa de ser professor de educação física para falar o que eu estou falando. E pode ser que algum de vocês já façam isso, então eu até legitimo. E existem algumas patologias que acontecem quando você tem desequilíbrio muscular. Então, como eu falei, hoje eu tenho 3 hérnias de disco. E quando eu fui treinar musculação, é quando eu tinha academia, de 2008 para cá. E eu nunca treinei a musculação com a mesma intensidade que a capoeira. Então eu não me lesionei na musculação. E nem no surf. Creio eu, pela minha experiência, e foi um médico, salve mestre Jolino, foi um médico que me perguntou e que abriu a minha mente sobre isso. Eu fui ver a minha hérnia de disco, o médico chegou em mim e falou bem assim, você pratica que esporte? Eu falei assim, o esporte que eu pratico há muito tempo é a capoeira. Ele, capoeira, como é que são os movimentos da capoeira? Aí eu mostrei pra ele, exatamente o que eu mostrei aqui pra vocês agora. Queixada, malha, pô, é isso que você faz? Aí eu falei assim, e tem alguns movimentos que a gente faz pra dentro. Aí ele, agora você fez pra dentro. E quantos você faz? Eu falei, só esse. Aí ele abriu os braços e falou, você tá aí, professor? Vocês fazem movimentos de abdução e vocês não fazem adução. Aí eu falei, caramba, meu. Olha só, não tinha percebido isso. Então quando você tem um enfraquecimento dos músculos adutores, na realidade de qualquer parte do corpo, isso vai concentrar e vai ser trazido como responsabilidade das costas de tentar equilibrar isso. No meu caso, quando você tem os músculos adutores enfraquecidos, você pode fazer o uso da musculatura lombar demasiadamente para poder haver esse equilíbrio. Não sei se vocês me entendem. Quando o jogador de futebol vai chutar a bola, com muita força, ele chuta a bola. Para não quebrar o joelho, esse músculo segura o músculo de trás. Quando você faz um movimento de abdução, para ver o equilíbrio, querendo ou não, os músculos adutores trabalham para ver o equilíbrio. Só que esses músculos não estão fortalecidos, então você usa muita lombar para equilibrar isso, para ver a recuperação do movimento. Estou fazendo hipótese, porque não tem linha de pesquisa específica em cima disso. Eu estava vendo no site da USP, com o Mestre Gladys, do Vinícius Vene, na qual eu mando um abraço. Tem bastante pesquisa da questão educacional, tem pesquisa específica das maiores lesões na capoeira, mas em específico isso não. Então pode ser que com a falta da mesma estrutura muscular, a mesma força dos músculos adutores, eu hoje tenho lesão. Será que você, mestre de capoeira, que tem problema no quadril, que tem problema em alguma parte, será que também não pode ser isso? Então é questão de se pensar. E nós estamos, mestre Ricardo, a maioria dos movimentos da capoeira são para fora. Que tipo de exercício podemos compensar nas aulas? Obrigado, mestre Marcel. Vou falar disso aí. Mas obrigado, eu vou falar disso. Obrigado, mestre Marcel. A ideia é fazer com que... vamos falar dentro da capoeira? Eu citei até aqui, eu já vou falar também. Embora pareça que é fora da capoeira, eu vou fazer dentro da capoeira de novo, que é o treinamento resistido da capoeira. Treinamento resistido manual dentro da capoeira, que foi uma oficina que a gente fez no evento do mestre Marcel. Você que proporcionou e você que foi o primeiro a dar espaço para isso. Foi muito legal. Como sempre, a Muquenguense sendo os primeiros em tudo, né? Então, ainda dentro do movimento da capoeira, se você fizer 50 vezes para fora, você tem que fazer 50 vezes para dentro. Mas fica chato fazer 50 vezes meia lua de frente. Então não faça 50 vezes para fora. A gente sempre quer treinar, vou repetir. Queixada de frente, 10.
Queixada lateral, mais 10. Armada, 10. Miolo de compasso, 10. Rabo de arraia, 10. Chapa giratória, 10. 60 vezes. Ah, tem que treinar a miolo de frente. Beleza, eu vou e faço 10 de novo. Só. Porque eu fiz um movimento, fiz 10. Então eu não tinha essa consciência. Quantas vezes eu treinei, quantas vezes eu fiz aluno meu fazer isso. Então eu treinar 60 vezes para fora e 10 vezes para dentro. Só pode dar lesão. Só pode dar desequilíbrio muscular que beneficia, que pode prejudicar, corroborar para a questão de lesão. Então se você fizer 60 movimentos para fora, você passa 60 para dentro. Pô, mas eu não vou ficar fazendo 60 melodias de frente. Então não faça todos os movimentos no mesmo dia. Planeje isso. Hoje eu vou passar queixada e armada, por exemplo, 10, 20. E vou fazer 20 movimentos para dentro. 20 melodias de frente. Aí dá para trazer também algo que o mestre Marcial perguntou, eu tenho certeza o porquê que ele perguntou isso, de ideias que a educação física, o profissional da educação física consegue trazer para a sua modalidade, seja ela basquete, futebol. Existe um movimento, existe uma forma de treinar que existe há muito tempo, os espartanos treinavam isso, que é fazer um movimento contra a resistência. Você faz resistência, não você faz com você, mas alguém faz no outro. Pena que eu não estou com alguém aqui, mas você imagina você indo aplicar uma queixada lateral e alguém segurando a sua perna aqui, ó. Alguém segurando, fazendo uma resistência um pouco próximo do joelho. E durante o movimento você oferece essa resistência. Então, já que existe poucos movimentos para dentro, no caso eu lembrei agora, miolo de frente, fazer uma resistência para corroborar para o fortalecimento dessa musculatura. Logo que se você fizer a mesma forma para fora, você vai ter que fazer a mesma forma para dentro, ok? Então, uma das ideias que eu dou é planejar o seu método de treino, a sua periodização de treino com o seu aluno. Se você for fazer X movimentos para fora, você tem que fazer os mesmos X para dentro. Se você quiser fazer só os mesmos X, ou, por exemplo, você fez 3 golpes, queixada, armada, meia-lua, então deu 30, e você não quer colocar o seu aluno para fazer 30 meia-lua de frente, um exemplo que eu estou dando, tá? Faz um número próximo que você acha acessível de meia-lua de frente e pede para alguém fazer resistência. Vai você, mestre, põe a resistência no joelho, põe a mão no joelho. Eu vou fazer aqui como se fosse dar uma joelhada, tudo bem? Como se fosse uma joelhada. Alguém põe a mão e na hora da joelhada tem uma resistência. Você também pode fazer isso se você quiser. É que fica esquisito você fazer com você. Olá, mestre Ricardo e a todos aí no Brasil. Mestre Precinho, abraço. Então, na hora de fazer um movimento, alguém tem que estar fazendo a resistência do início ao fim. Do início ao fim. Pode ser a bênção, pode ser o que for. A resistência manual. E dá para treinar, a gente faz isso na bênção, no martelo, na meia-lua de frente, na meia-lua de costa, na meia-lua de compasso. Gente, se você colocar um dedo aqui, ó, um dedo aqui, ó, lá embaixo, se você forçar, o cara não consegue levantar a perna. Porque não tem a força de torque para isso. E talvez seja um enfraquecimento lombar. Se você colocar um dedo, o cara não consegue tirar o pé do chão. Imagina se você colocar muita força. Faz experiência você, o seu aluno, assim que acabar essa pandemia. Então ofereça resistência respeitando o movimento que é da capoeira. Então você não precisa nem sair da capoeira. Respeita também os números que você pede para o seu aluno, ou que você treina fazendo para fora, que é denominado como movimentos de abdução. E faça o mesmo número para dentro. Respondendo para o mestre Precinha, salve, salve. Então eu acho que a minha contribuição dessa live, desse trabalho, é trazer algumas ideias de como você pode potencializar. Eu acho que isso é importante. Pô, Ricardo, eu até entendi o que você falou, mas não vem na minha cabeça. Não tem problema. Conversa com o mestre Marcial, conversa com o mestre Valdenor. Salve, mestre. Ó, o Charles, eu lembro até da música do mestre Charles. Se você faz um jogo ligeiro, o meu árbitro preferido, conversa com o mestre que você entende, que tem contato com a diretoria da federação. A gente vai lá e prepara, traz essa ideia, traz os conceitos que a gente entende, que pode contribuir, que é fora da capoeira, no caso da educação física para a capoeira, mas respeita a indumentária da capoeira. Não precisa de trazer nada demais. Então você pode treinar com o próprio corpo do seu aluno, com as próprias ferramentas da própria capoeira, trazendo apenas alguns aspectos específicos. O porquê que no futebol tem lesão, o porquê que na capoeira tem lesão.
As lesões que acontecem não só no futebol, quanto em qualquer outra modalidade, tirando o aspecto de contato, de ter o jogo e alguém machucar o outro, proporcionalmente ou não, essas lesões que acontecem, pode acontecer também na capoeira. E eu tiro eu como experiência, tudo bem? Então, hoje eu tenho patologias, limitações lombares, talvez por eu ter feito, e meu pai cobrava muito. Vou falar, eu tenho liberdade, meu mestre. Meu pai colocava a mão, falava, vamos lá, Ricardo, queixada, armada, e ele pedia para fazer 5, queixada, armada, meia lua de compasso, terminava com parafuso e AU. Depois pro outro lado, queixada, armada, meia lua de compasso, multiplica isso, vezes 5. E quando que fazia meia lua de frente? Meu pai não botava a mão algumas vezes, meia lua de frente. Esse era o treino que se fazia. E eu tenho certeza que ainda se repete isso. Então, assim, a ideia, tá falando que o teu pai treinava errado? Não havia questões sobre isso. Não tinha errado, era o melhor que tinha. O melhor que tinha. A ideia não é dizer o que é certo e o que é errado, e sim o que pode contribuir. Eu não preciso de nenhuma outra ciência para poder ter um bom trabalho de capoeira. Não, você não precisa mesmo, mas se você quiser ter informações em que possa melhorar e contribuir o seu trabalho, eu acho que é importante. Afinal de contas, só a educação física também não ajuda. Dependendo da situação, você precisa do profissional de educação física, você precisa do nutricionista, você precisa do psicólogo, você precisa do fisiologista. Um atleta hoje, ele não é um atleta só com o técnico dele, ele precisa de muito mais. Eu acho que falar de capoeira desporto, que é um dos focos dessa live, tem um olhar muito mais cuidadoso com isso. Nós estamos falando de uma modalidade que nasceu sem nenhuma necessidade dessa realidade do que eu estou falando agora, porque era liberdade, então eu não estou preocupado com a minha saúde, estou preocupado com a minha vida. Então ela foi evoluindo. Messi Bimba, na sua vivência aqui nesse mundo, conseguiu fazer alguma coisa. Eu estou falando de Messi Bimba, poderia estar falando de outros mestres, como a nossa entidade, como a Federação Paulista de Capoeira, ela tem essa raiz, então eu uso o Messi Bimba como referência. Longe de mim dizer que só teve o Messi Bimba, tudo bem? Então, como o Messi Bimba fez o trabalho, conseguiu registrar o seu trabalho, e outras pessoas também registraram, se antes ou depois, não vem ao caso. Eu acho que havia uma pessoa como ele, e aqueles que sucederam o seu trabalho, havia essa preocupação. Grande massagista, Oswaldo, falou de massagista aí, Todo atleta precisa de massagista. Todo atleta de ponta precisa de um bom massagista para relaxar a musculatura. Então é importante, a minha contribuição, estou de olho no horário aqui, a minha contribuição, mestre Marcel, e que você me deu essa oportunidade e abriu espaço para todos os mestres, que vai ser uma semana de evento, até o mestre Marcel, se quiser depois escrever o que vai acontecer, apesar de já ter a divulgação, pode escrever. A minha contribuição é essa. Uma outra coisa que falando de lesão, é isso aí que eu queria falar de lesões. Agora, eu não estou falando de lesão através de aplicação de movimento, tudo bem? Aí é uma outra temática, como minimizar os riscos ao aplicar um movimento no rosto. Aí é uma outra temática. Eu tava querendo falar das lesões ocorridas por excessos, talvez não tão organizados, não tão planejados, que se fazia no passado, e eu entendo eu que possa contribuir se você prestar atenção nisso. Se você... eu vou fazer uma pergunta aí. Tem alguém que faz 50 meia lua de frente? A gente faz queixada, mas tem alguém que para fazer 50 meia lua de frente? Escreve aí, eu faço 50 meia lua de frente. Eu faço a mesma quantidade do que eu passo para fora. Para mim ia ser uma novidade, porque eu nunca fiz isso. Salve Mestre Osado. Mestre Osado, meu tio de capoeira. Aqui quem fala é Ricardo Haddad, filho do Mestre Rai. Então, assim, falando de lesões advindas do treinamento da capoeira sem o contato, porque com o contato aí acho que já é outro momento, e aí talvez leve até um pouco mais de tempo. Eu queria contribuir com uma outra coisa que eu vi que pode corroborar também com essa temática da lesão ou do treinamento desnecessário. O que a educação física pode contribuir para a capoeira quanto desporto e a capoeira quanto capoeira sem ser desporto. Existem 4 valências fisiológicas, e não precisa ser formado em educação física para falar sobre esse nome, tudo bem? Então nós temos aqui 4 valências fisiológicas. Uma delas a gente usa muito na capoeira, que é a flexibilidade. Então qualquer arte marcial, e a capoeira, precisa de ter flexibilidade, é inquestionável isso.
Precisamos de ter velocidade, que na realidade eu vou usar a terminologia como explosão, é inquestionável isso. Precisamos de ter força, não tão força quanto um levantador de peso, mas é força para ser aliado à velocidade, que aí viria a explosão. E precisamos também de uma outra valência, mas não com tanta atenuância e não é com a mesma necessidade, que é a resistência. Ok? Então, a resistência dessas 4 valências, aquela que a gente não precisa de treinar tanto, a que a gente menos precisa de se dedicar, seria a resistência, tudo bem? O que seria, pô, cara, o que você tá falando? Você tá ficando doido? Eu puxo a roda, meu mestre me manda puxar a roda. Beleza, você pode puxar a roda, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Mas falando de eficiência de treinamento, e quantas vezes o meu mestre mandou eu puxar a roda, quando você vai jogar capoeira, dificilmente você fica mais que 2 minutos na roda. Dificilmente. Quando você vai competir, dificilmente você compete mais que 2 minutos. Pra que puxar a roda 30 minutos? O jogador de futebol. O cara que tá lá no meio campo. Pra que ele vai ficar correndo 10 km, 2 km, 3 km, se ele só dá tiro de 20, 30 metros? Então, cada vez mais, a ciência... Olha aqui, a tecnologia. Olha nós falamos pelo celular aqui, ó. Se há 30 anos atrás alguém falasse, um dia vamos conversar por uma plaquinha, alguém fala, você tá ficando louco. Então a gente tem que fazer o usufruto da tecnologia, da ciência, para beneficiar e não para substituir. E muito menos menosprezar o que se fazia. Então eu treinei muito mesmo, treinei muita resistência, mas pratiquei pouca resistência. Porque quando você vai jogar na roda, nem deixa você jogar mais que 1 minuto. Então a resistência ela é adquirida ou ela é mantida ao longo do seu treino. Mas o que você tem que treinar em específico é flexibilidade, força e explosão. Beleza? Só que ainda tem mais uma outra coisa, que é muito louco que eu vou falar. E que você tem que treinar essas 4 valências separadamente. Não se treina flexibilidade no dia que você vai fazer força. Não se faz isso. E quantas vezes eu fiz isso, quantas vezes meu pai me treinou assim. No mesmo dia treinava alongamento no sentido plástico mesmo. Vamos lá, aguentador. No mesmo dia treinava... a ginástica da capoeira que a gente fala, né? Vamos treinar a questão da... esqueci o termo que a gente falava agora. Depois quem quiser falar, fala, eu esqueci agora. Mas para melhorar a capacidade física, treinava isso. No mesmo dia treinava a parte técnica e a resistência era para puxar a roda. Então, ou seja, essa metodologia, ela pode ser legal, pode continuar fazendo, só que ela não é específica para capoeira, no sentido buscando a qualidade de vida e a saúde. É isso que eu quero falar, tudo bem? Então, quando você treinar, quando você planejar fazer um treino com algum objetivo, você tem que separar isso. Hoje a minha aula ela vai beneficiar a flexibilidade. Hoje a minha aula ela vai beneficiar a força. Aí a força você pode utilizar o trabalho manual que eu passei para vocês, o treinamento restilo manual. Hoje a minha aula ela vai beneficiar a explosão, que seria a força com velocidade. Aí é legal. Um exemplo de lesão que muito pode acontecer na capoeira, talvez nem seja na capoeira, pode ser na hora que você está ajudando a mãe em casa, mas você treinou um dia antes. E meu pai botava a gente para treinar tudo junto. Depois eu vou falar para vocês que esse treino também existe, de treinar tudo junto, tá? Mas eu falar, pô, cara, tá ficando louco? Eu vou explicar para vocês que tem esse treino junto também. Que é o... Daqui a pouco eu lembro do método de treino. Então, se você fizer um alongamento plástico e que você fica segurando o aluno lá e fica muito tempo alongando para buscar a amplitude do movimento, existem fibras musculares. Eu vou falar o nome miosina e actina, mas não se preocupem com isso. Tem no nosso corpo isso. Não é interessante decorar isso, mas entender. Existem as fibras miosinas e actina. Elas têm um negócio chamado ponte cruzadas. Mas enfim, elas ficam assim, paralelas. Quando você alonga, você separa elas. Estão separadas. E aí, esse aqui ela é separada, esse aqui é o estado normal. Quando você contrai, você aproxima mais ela ainda para o centro. Você contrai. Acontece esse movimento. Estado normal, alongamento, estado normal, contração. Agora imagina você fazendo um big de um alongamento de treinamento.
Aí você fala pro seu aluno, agora vamos treinar velocidade. Olha o trabalho para contrair o máximo. Uma coisa é você fazer um movimento daqui para cá, outra coisa é você fazer um movimento daqui para cá. Então a possibilidade de haver lesão por causa disso também é muito grande. É desnecessário você treinar alongamento e velocidade ou força no mesmo dia. Tudo bem? Então a ideia, gente, é provocar pensar, caramba, como é que eu faço para melhorar isso? Será que está certo? Será que está errado? Talvez a palavra certa não é querer saber se está certo ou se está errado. A palavra certa é usar o bom senso. Eu tenho essa informação e eu preciso de estudar ou ver aonde existe preparação para isso. Agora existe o treino chamado ilógico, que aí você vai falar, ah, esse eu treinei, Ricardo, então estava certo. E meu pai me treinava isso. O meu pai treinava as 4 valências, inclusive treinava educação física, defesa pessoal, que não tem nada a ver com as valências, treinava tudo. Ele misturava, ele fazia esse mexilhão. E existe esse treino, e ele tem que acontecer, mas existe um momento certo para acontecer. Pô, Ricardo, não estou entendendo. Se vocês analisarem um jogo de futebol, ele corre um tempo de 45 minutos, depois mais um tempo de 45 minutos. Se empatou, dependendo da situação, eles jogam mais 15 minutos, depois troca de lado mais 15 minutos, e empatou, vai para o pênalti. Começa a lembrar agora quantas vezes vocês viram jogadores de futebol, atletas de ponta, fazendo esse chute do pênalti, totalmente sem técnica, totalmente sem controle, e às vezes errando, chutando para fora. Por que isso? Porque talvez o técnico se preocupou muito em seguir regrinhas e nunca fez o treino ilógico. Sabe qual que é o treino ilógico? É o treino que você treina, que você faz o cara no finalzinho fazer mais alguns chutes ao gol, por exemplo. Eu já vou trazer para a capoeira, mesmo ele estando todo depletado, mesmo ele estando todo quebrado, que é o que acontece na partida de futebol quando tem esse empate. Tá todo mundo com a perna tremendo e mesmo assim tem que chutar o gol. Então, em algum momento da jornada de treinamento, vou dar um exemplo, tudo bem? O mês tem 4 semanas, e aí vamos falar de 3 meses, 4 vezes 3, 12 semanas, você tira uma semana para treinar o treino ilógico. Falando do futebol, mas pode falar da capoeira também. Você tira uma semaninha para fazer, em alguns momentos dessa semana, o treino ilógico. Então, quando o aluno já estiver cansado, aí você vai lá e faz alongamento nele. Ou depois de um treino de alongamento, você vai lá e manda ele fazer força e velocidade, para preparar o corpo para uma questão de defesa pessoal, por exemplo. Porque não tem como você preparar o seu corpo na defesa pessoal. Então, o errado não é você fazer um movimento sem estar aquecido. O errado é você não estar acostumado a fazer um movimento sem estar aquecido. Não sei se vocês estão entendendo. Não tem como você, na hora de uma defesa pessoal, falar bem assim, calma aí, cara, eu preciso de me alongar porque eu fiz educação física, então para me chutar alto eu posso me lesionar. Não tem como. Então, sim, você pode fazer o treinamento ilógico, você pode misturar essas valências, ou seja lá o nome que você quiser dar. Mas não dá para fazer isso todos os dias, e eu treinei todos os dias isso aí. Por isso que hoje, com 43, 44 anos de idade, talvez eu tenha hérnias de disco, 3 hérnias de disco, o ligamento do meu joelho, menisco esquerdo, tenho que arrancar, e algumas outras patologias. Talvez. É que eu nunca me lesionei fora da capoeira. Eu estava surfando, eu tive dor. Não, foi dentro da capoeira, através de excessos de movimentos repetidos. Eu falei talvez, não tem artigos que comprovem isso ainda. Então a gente tem que pegar um conhecimento de fora e transferir para a sua modalidade. E a provocação está aí, a você, mestre de capoeira, que tem o seu aluno que faz educação física, ou que faz qualquer outra modalidade. Incentivá-lo a estudar, incentivá-lo a pesquisar. Finalizando aqui, incentivá-lo a pesquisar, trazer ciências para dentro da capoeira, igual fez o mestre Marcial, igual fez o mestre Valdenor com a sua tese de mestrado, igual fez o mestre Hermes, igual eu também fiz e tantos outros mestres. Então eu gostaria de contribuir dessa forma, trazendo esse conhecimento, e gostaria de perguntar, antes que me venha outra coisa para falar aqui, se alguém tem alguma pergunta específica, algo que aconteceu com vocês, alguma coisa que você possa, de repente, tirar dúvidas. Eu adoro as questões, gente. Eu sou o contrário quando tem trabalho de faculdade, quando eu era aluno, eu quero as questões, porque as questões vão me fazer pensar mais para responder, beleza? Dedé, Bomé, Marcel Murtou, Edésio, formado do Tonelada. Ah, Dedé, agora que eu vi. Dedé do Lula, um abraço.
Alguém tem alguma questão aí, sei lá, alguma questão que possa fazer com que eu pense aqui e consiga trazer algum conceito? Enquanto alguém queira escrever aí. Obrigado, mestre. Obrigado, mestre Ousado. Eu acho que esse é o objetivo do trabalho que o mestre Marcial está fazendo, trazendo pessoas que gostam de trabalhar sério. No caso, eu falo não só como mestre de capoeira, mas como diretor e contribuinte e apaixonado por essa entidade que é a Federação Paulista de Capoeira. Um exercício para fortalecer a lombar, mestre. Ah, que legal. Um exercício dentro da capoeira. Dentro da capoeira, todos os movimentos que você fizer, ele tende a contribuir para o fortalecimento da lombar. Porque quando você levanta a perna, você acaba contraindo o abdominal. É o abdominal que protege a lombar. E para fortalecer a lombar, é fazer os movimentos para trás. Então, se você faz o ponteiro, por exemplo, você tem que fazer um movimento para trás. Se você fizer 10 ponteiro, você tem que fazer 10 movimentos para trás. Eu não sei se é possível entender, mas acho que a maioria aqui é tudo capoeirista. Falando ponteiro, ou pode ser ponteira, tá? Que o ponteiro, o movimento ele vai mais... Se você fizer 10 vezes esse movimento, você tem que fazer para trás 10 vezes. Falando em equilíbrio muscular, tá bom? Agora, existem algumas técnicas fora da capoeira que pode ser utilizada, mas eu ainda prefiro falar da capoeira. Sabe o tempo 1 da meia lua de compasso? Olha lá, mestre Valdenor. Sabe o tempo 1 da meia lua de compasso? Que você põe a mão lá no chão e você pode voltar? Você finge que vai soltar a meia lua, você arma a meia lua e volta? Vou colocar aqui, ó. Tempo 1 da meia lua de compasso. Sem levantar a perna, e que você põe a mão no chão, aí você volta. Isso aqui é treinamento para lombar, ó. Você tá treinando abdominal serrate aqui, ó. Oblíquo e tá treinando a lombar ao mesmo tempo. 1, 2, 3, 4. Os movimentos da capoeira, ele em si, não precisa de mais nada. As outras modalidades podem contribuir, mas a capoeira por si, a capoeira é o suficiente. Então, você fazer um movimento, eu usei agora, a pergunta veio agora, que o Gugu mandou aí, muito obrigado. Se você fizer 10 vezes esse movimento, colocar a mão lá no chão, como se fosse soltar a meia lua de compasso, e voltar e fizer isso 10 vezes, você está trabalhando a lombar. Na realidade, você não está trabalhando só a lombar, você está trabalhando toda a musculatura abdominal, a parte frontal, você está trabalhando aqui a parte de lado, que aí tem o serrate, tem os oblíquos, na realidade é muito mais específico o oblíquo, mas trabalha o serrate porque você alonga o braço, então trabalha, e você também trabalha a lombar, entendeu? E fora da capoeira, e embora a gente faz uns treinamentos da capoeira, aquele momento que você fica de barriguinha para baixo, decúbito ventral, barriga para baixo, e você faz um movimento para trás. Você faz 1, 2, trabalha a lombar. Tudo bem? Curtindo e aprendendo. Obrigado, mestre Valdenor. Então, deixa eu ver. Cara, são infinitas possibilidades para fazer com que você tenha um fortalecimento lombar. Mas, Gustavo, normalmente a gente treina um músculo que tá enfraquecido e talvez sentindo dores, beleza. Mas é legal lembrar que quem protege a musculatura lombar, quem deveria de proteger, é a musculatura abdominal. Então, de repente, está sendo feito muito movimento, você surfa também, eu sei, não tendo a atenção voltada à contração muscular durante o movimento. Tudo bem? Então, a musculatura abdominal é ela que protege a lombar, tá bom? Então é importante. No surf, só o fato de... Eu não sei se você gostaria de ter a resposta do surf, mas eu posso falar pela prática, 30 anos de surf também. Só o fato de você simular subir na prancha, você está trabalhando o braço, lógico, mas você também está trabalhando o lombar, tá bom? É legal. Capoeira, ela é completa. A capoeira é completa. Ela é completa. Ela é perfeita. Completa, completa, completa. Ela já nasceu com essa realidade, né? E aí, mais alguém tem mais alguma pergunta? Mestre Marcial, tá ficando legal aí. Eu dei um exemplo agora da minha luta, tem outros movimentos, tá bom? Alguma outra pergunta? Pois é, mestre Ricardo, vivendo e aprendendo, parabéns. Mestre Ricardo, ó, eu que agradeço, mestre Marcial. Obrigado, Gustavo. Acho que dá para tirar várias ideias daí, tá bom?
Eu gostaria de finalizar agradecendo a oportunidade, não quero me prolongar mais, eu acho que eu primo não pela quantidade, pela qualidade da informação, não adianta eu ficar 2 horas falando a mesma coisa. A minha ideia era provocar vocês a pensarem e a repensarem quanto aos seus planejamentos, tomarem cuidado quando vocês forem treinar as vias. Eu falei questões fisiológicas, mas vocês não precisam de pensar como eu. Quando você vai treinar força é num dia, quando você vai treinar flexibilidade é no outro dia, tudo bem? Uma análise cinesiológica dos movimentos da capoeira para determinar o grupo muscular agonista, antagonista e os outros grupos envolvidos pode ajudar nesse processo de periodização. Perfeito. Treinamento e prevenção. Será que já existe algo nesse sentido? Periodização de treinamento? E existe. Tem algumas pesquisas. O Vinícius Vene já fez algumas coisas nesse sentido. Mas talvez eu acho legal a gente trazer cada vez mais para a realidade do capoeirista. Tudo bem? Que nem, por exemplo, o Jocinei, que está fazendo a educação física, e parabéns. Uma análise cinesiológica. Análise cinesiológica é uma analogia do movimento que está acontecendo agora, tá bom, mestre? Como é que está acontecendo aquele movimento? Existe como se estivesse filmando, como é que está acontecendo aquilo? Da capoeira para determinar o grupo muscular agonista e antagonista. Seria o grupo que trabalha diretamente e o grupo que trabalha indiretamente. É exatamente isso. Agonista é o principal e antagonista é aquele que contribui na volta do movimento, tudo bem? Por exemplo, quando você dá uma benção, você faz a extensão da perna. O antagonista é o que faz a puxada. É quando você voltar para a ginga. Então, o antagonista é a parte posterior. Se você não tiver a mesma força do antagonista, você vai ter lesão. E os outros grupos envolvidos podem ajudar nesse processo de periodização de treinamento e prevenção. Perfeito. Quando você tem um planejamento, você consegue. E aí, precisa de ter pesquisa de campos voltada a isso. Existe bastante análise, mas dentro da questão desportiva da capoeira, não que isso seja desporto, isso é a questão natural, mas as pessoas ainda estão... não se fala muito de desporto na capoeira, pela mesma quantidade que se fala da questão cultural. Eu acho que se você trouxer mais essa questão da indumentária, da questão desportiva, da competição, porque quando você vai competir, gente, uma coisa é jogar bola na praia, outra coisa é competir. É uma outra realidade. Você precisa de pensar em números, você precisa de pensar em ciência. Aí é uma outra realidade. Mas eu ainda insisto em dizer que uma simples roda de capoeira, que não deixa de ser uma competição de lugar, competição de quem canta melhor, competição de quem salta melhor, não deixa de ser. Uma simples roda de capoeira, você tem toda essa análise desse movimento. O problema é que o mestre de capoeira ele tem um monte de responsabilidade na mão e ninguém faz nada sozinho. Então precisa sim, Jocinei, precisa sim de ter pesquisa voltada a isso. Eu não queria me atentar a artigos científicos, eu não queria, pela questão do público que a gente está falando aqui, mas existe, mas não é o suficiente para convencer a sociedade. Mais alguma pergunta antes de finalizar? Eu acho que tá legal, tô super feliz. Suei aqui, parece que eu estava treinando, super empolgado. Não dá para falar de capoeira sem responsabilidade, né? É tão legal. Eu tô tão acostumado a fazer live e dar aula por internet, porque eu dou aula na faculdade UniBR aqui de São Vicente, as aulas estão sendo todas por internet. Eu só não tô agora dando aula porque hoje é feriado aqui. Mas eu fiquei nervoso ao falar da capoeira, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Para poder representar essa entidade, a Federação Paulista de Capoeira, e o espaço que o mestre Marcial está cedendo a todas as pessoas que gostam dele. Mestre Marcial, eu tenho muito que agradecer a oportunidade e parabenizar por essa iniciativa, parabenizar você por essa iniciativa. Tudo bem? Eu saúdo a todos, agradeço e deixem perguntas aí, eu finalizo aqui, mandando um abraço a todos. Mais alguém vai deixar alguma pergunta? Tô vendo aqui bastante coraçõezinhos, bastante ok. Eu acho que deu. Beleza? Um axé a todos, muito obrigado. E deixem perguntas aí, quem quiser de repente... Eu vou digitar aqui meu telefone, qualquer coisa, se quiser alguma pergunta mais em particular, mandar até e-mail. Eu acho que eu não faço mais do que obrigação, é o mínimo, falando em nome da educação física, sim, mas falando em nome da federação, de poder contribuir para a questão de como minimizar os efeitos de lesões dentro do trabalho, do treinamento de capoeira. Salve a todos, me despeço aqui agradecendo. Beleza, gente? Eu vou digitar aqui, ó, antes que desliga, não sei, ó, vou digitar aqui antes de desligar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, Ricardo,
S Haddad, ó, já coloquei. E vou colocar meu telefone. Fala, mestre Marcel. Obrigado, mestre Marcel. Vou colocar telefone aqui para finalizar aqui, tá bom? Apesar de que o mestre Marcel pode fazer essa ponte, mais 58,80. Finalizada a live, eu vou encerrar aqui e vou dar um ok. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, mestre.